E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para bater um papo, né? Bater um papo aqui com vocês sobre considerações, né? Que eu tenho sobre essa vida, que é uma vida, né? Complicada de se viver, né? Porque a gente já nasce condicionado. E aí meu pensamento é o seguinte, né? E quando você decide, né, que não quer mais ter uma função, quando você sai fora do condicionamento, tem essa intenção, né, de sair fora do condicionamento, porque hoje eu experimento uma vida disfuncional, né? No sentido de que eu não tenho função, no sentido de que eu estou aposentado, no sentido de que eu só faço o que eu quero. E às vezes eu não quero fazer nada, né? A maioria das vezes. Eu estava pensando sobre isso, né? Como o sistema no qual nós vivemos é um sistema que se estrutura em cima do trabalho escravo, né? É um sistema que se estrutura em cima da funcionalidade. Então, para que as coisas aconteçam, né, para que essa matrix aqui funcione, claro que tem que ter mão de obra escrava, né? Para que se construam prédios, estradas, automóveis, celulares, TVs, né? Pontes, todos os tipos de serviços, aviões, helicópteros, né? Que se faça guerra também, né? Navios, submarinos, equipamentos, armas, culinária, né? Comida, indústria alimentícia, que é responsável por boa parte das doenças, né? Do câncer, porque é muita química, né? Muito sódio, muitos conservantes, corantes. Então, o mundo que nós vivemos não funciona sem mão de obra escrava, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas nós aqui temos outro pensamento, né? Pensamento até antinatalista que, óbvio, não funciona nesse sistema. Senão o sistema cairia, né? Se todo mundo pensasse como nós pensamos, né? Nós antinatalistas, nós que somos ateus, nihilistas, misantropos, porque a misantropia é a aversão pela sociedade, a aversão por esse sistema, né? Diferente do que os idiotas por aí dizem, né? Que misantropo tem que ficar isolado nas cavernas, não tem que participar da sociedade. Isso é ridículo, né? Você pode odiar a sociedade estando dentro dela, né? E utilizando, né, alguns elementos da sociedade a seu favor. Não quer dizer que você concorde com a maioria das coisas. Não quer dizer que você concorde com o sistema, né? Mas uma vez que você está vivo, você pode sim usar o sistema a seu favor. É esse nosso pensamento aqui, né? E a misantropia é essa característica. Você tem aversão pela maioria dos comportamentos socialmente aceitos, né? Essa interação social que é obrigatória, né? A felicidade que é uma coisa obrigatória, todo mundo tem que ser feliz, né? Televisão só mostra a gente rindo. É tudo entretenimento, né? Para enganar o bonobo feliz, né? Para manter ele no cativeiro, né? No trabalho escravo, para que todo o sistema funcione. Isso é uma visão sistemática. Isso não é uma visão individual, né? Individualista, libertária, como é a nossa. A nossa visão é a seguinte, né? Pode até haver um sistema, né? Nós podemos até ter uma visão sistemática. Uma visão que, obviamente, para que uma sociedade funcione, claro que cada um precisa fazer a sua parte. Mas não dessa forma que está aí, né?
Porque, como antinatalistas, nós entendemos que, obviamente, pessoas precisam nascer e pessoas precisam ter funções. Mas dentro de um controle, porque quantidade nunca foi qualidade. Então a gente repensa, né, uma sociedade onde as pessoas seriam tão amorosas, digamos assim, né? As pessoas acham que nós somos pessoas ruins, né? As pessoas acham que nós somos pessoas egoístas, porque nós não colocamos filho no mundo, né? Porque nós entendemos que isso é maldade, né? Colocar filho nesse mundo, nessa condição aqui, existencial, onde o trabalho é exigência, né? Muitas horas de trabalho, né? Não é uma coisa equitativa, não é uma coisa equilibrada, né? As pessoas não botam filho no mundo para serem felizes. As pessoas botam filho no mundo para trabalhar, para cumprir função. Não é? Então, nós pensamos no mundo de pessoas amorosas. O que são pessoas amorosas? O que é o amor, né? Eu não gosto nem muito dessa palavra, né? Mas a gente entende o amor, claro que o amor surge a partir, o amor humano, ele surge a partir de sexualidade, necessidade de reprodução, né? Aí as pessoas se unem para procriar, e aí também tem amor pelos filhos, porque isso é proteção da prole, também está servindo à natureza, né? Agora, o amor mesmo, né, mais racional, seria o humanismo. Essa questão de pensar no ser humano, de ter empatia, de querer ver o ser humano bem, né? Você quer estar bem, quer ver o outro bem. E se a condição é ruim, você jamais vai querer que o outro nasça. Isso é verdadeiro amor para mim, né? Se essa coisa existe, né? Para mim isso é o verdadeiro amor, e não o amor natural, o amor da natureza, né? De querer colocar filhote no mundo simplesmente para propagar a espécie. Não, isso não é aceitável para uma pessoa racional. Eu sou racional, entende? Eu acho que só deveríamos colocar filhos no mundo para serem realmente felizes, né? Nos limites da vida orgânica, porque realmente felicidade nesse mundo físico aqui é difícil, mas também não é. Existem momentos, né? Hoje a gente só tem pequenos momentos de felicidade, que é o alívio, né, do terror do trabalho, né? A sua folga, para quem tem, né? É o alívio do terror. A felicidade nesse mundo aqui é o alívio, né? O prazer nesse mundo aqui é o alívio. Mas existem coisas realmente prazerosas, né? Liberdade, por exemplo. Liberdade é uma coisa prazerosa, poucos têm, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de ter acesso ao conhecimento, tudo isso é prazer, isso pode ser considerado prazer. Né? Uma vida, imagina nascer numa vida plena, onde você tem todas as coisas. Numa vida também onde, como existe pouca gente, né, todos colaboram entre si e cada um dentro dos seus gostos, né, cada um com suas funções, dentro das suas aptidões. Olha só que interessante. Seria uma sociedade utópica, né? Com poucas pessoas. Olha, eu estava um dia desse aí, foi domingo passado. Foi domingo passado que eu dei uma saída na rua, né? Saí até de carro. Comprar algumas coisas. E, cara, como eu gosto da cidade vazia, sabe? Rua sem trânsito, poucas pessoas na rua. Cara, aquilo ali, aquela visão, né, utópica de uma realidade onde a cidade tem pouca gente, onde tudo funciona, onde as pessoas podem se considerar felizes com seu trabalho, né? Trabalham pouco, trabalham apenas para serem funcionais, né? Aqueles que gostam do comércio vão para o comércio, aqueles que gostam da culinária, né? Vão cozinhar para os outros, né? Trabalhar com isso. Outros que gostam de desenho, né? De desenhar, de arte, de cultura, sei lá, né? Talvez uma sociedade que não precisasse nem de polícia, né? Nem de segurança, nem de nada disso, né? Onde todos fossem éticos. Isso para mim é uma visão ideal, porque eu não preciso de polícia para me vigiar, não preciso de lei para me regular, né? Eu não preciso de religião para me doutrinar. Eu tenho minha ética própria,
Você pode ter certeza, né? Se eu achar um celular, pode ser um iPhone caríssimo, eu vou fazer de tudo para devolver. Não é meu, pô. Questão de ética própria. Né? E eu também não preciso, né? Porque eu criei condições para não precisar tirar nada de ninguém. Mas isso tem que ser uma consciência, isso não tem que ser questão de necessidade, isso tem que ser uma consciência. Numa sociedade melhor, né? Uma sociedade realmente utópica, né? Onde existiriam poucas pessoas e pessoas verdadeiramente amorosas, né? Que é o que a gente fala aqui, muitas das vezes as pessoas não compreendem, né? Como eu citei o antinatalismo, tem que ter muito amor, né? Para não querer colocar uma criança nesse mundo por capricho. Eu fui arremessado aqui, né? Eu sofri muito, olha. Hoje, com 53 anos, eu posso dizer que dentro do que se considera, sei lá, felicidade, né? Nesse mundo aqui eu sou infeliz, né? Pro mundo eu sou infeliz. Mas dentro da minha própria vida, não existe felicidade maior do que aqui eu experimento. Né? Por quê? Liberdade total, né? Não tenho necessidade de dinheiro, porque cheguei numa condição onde eu tenho minha liberdade financeira, minha tranquilidade, né? Minha casa é suficiente para mim, meu carro é suficiente para mim, minha moto, minha TV, minhas TVs, meus equipamentos, tudo que eu preciso, cara. Saúde plena. Não sei o que é sentir dor, né? Acho que eu nunca soube, poucas vezes eu senti dor na minha vida. Quando eu senti dor porque eu queria, né? No exército, né? Porque eu queria superar a dor. Fiz aqui, né? Tem umas cauterizações aqui que eu fiz porque eu quis, né? Com ferro de solda. Isso aqui foi feito com ferro de solda. Uma tatuagem diferente, né? Então, aqui também, tem aqui estrelas, tudo foi feito com ferro de solda. Que eu tenho bastante resistência à dor, né? Então, nessa dor, na realidade, é uma dor entre aspas, né? O prazer de superação, né? Só tomo banho frio, né? Não sou bichinho fofinho. Botei essa camiseta aqui porque eu tô fazendo vídeo, mas eu só vivo sem camisa, só vivo pelado na realidade, né, dentro de casa. Agora mesmo tá fazendo 19 graus aqui, né? Pra mim, problema nenhum. Pra mim poderia estar fazendo uns 10 graus, porque ainda tá quente pra mim, né? Porque eu tenho um aquecimento natural de dentro pra fora, né? Pelo fato de eu tenho muita, como se diz, intimidade com o frio, né? Eu gosto de frio. O calor já me incomoda, né? O calor é sempre desagradável, né? Você transpira, você perde nutrientes, as bactérias se proliferam, né? E o frio é sempre melhor. Quem entende isso, né? Dificilmente tem algum problema, né? Agora a gente está vendo problemas respiratórios aí em vários locais do país aí por causa de mudança de temperatura, né? Porque as pessoas querem tomar banhozinho quente, né? As pessoas querem se alimentar mal, né? As pessoas não são racionais, né? Então, queria bater esse papo aqui hoje, né, sobre essa questão de ter uma nova visão, né? Porque para a sociedade, quem não é funcional é jogado fora, né? É deletado. Para a natureza, de uma forma geral, né? A natureza cria as coisas para serem funcionais, para terem uma função. A natureza não cria nada à toa. A natureza não cria as criaturas para serem felizes, né? Porque a natureza é impessoal. A natureza não, ela age pela necessidade, né? Então as criaturas, elas são basicamente parte, né, de um sistema, parte de um ecossistema, né? Cada um com sua função, né? Uns são alimentos dos outros. Olha que tristeza. Porque não existe Deus, né? Não existe essa mentirada, todo esse teatro todo que a religião criou. Nada disso existe, né? O que existe é uma força impessoal inteligente agindo, que é a natureza, né? Nós vivemos num mundo muito organizado, né? É um caos aparente, né? Mas é muito organizado, muito equilibrado, né? Tudo busca o equilíbrio, até o átomo busca o equilíbrio, né? Na troca de elétrons, né? Entre os átomos, um átomo rouba elétrons de outro para se equilibrar, e o outro, né, também fica desequilibrado, precisa roubar elétrons de outro para se... E aí sucessivamente, né? A natureza é assim, né? É um processo inteligente, porém impessoal. Mas nós somos pessoas, sabe? Nós somos indivíduos. Nós sabemos o que é a dor, né? Eu não consigo conceber uma pessoa que queira fazer mal a outra. Eu não consigo conceber isso, né? Isso é o normal e o natural dentro da nossa sociedade. Tanto é, né, que os pais são as piores pessoas desse mundo aqui, né?
que colocam filhos no mundo por capricho. Tem aquela ideia, né? Tipo assim, uma casa sem uma criança, uma família sem uma criança ou sem crianças, né? É uma casa triste, é uma casa silenciosa, tem que ter criança para alegrar a casa. Então a função da criança é essa, né? A criança é como se fosse um objeto, né? A função dela é alegrar, é trazer alegria, né? Quando na realidade a criança deveria nascer não para trazer alegria para uma casa, né? Para ter essa função, né? Ela devia nascer para ser plena. Ela deveria nascer para ter de tudo, tudo de bom e de melhor, né? Todas as roupas, brinquedos, educação, lazer, segurança. Imagina, né? Niilismo, né? Essa coisa nossa mesmo, né? Essa visão pesada da vida, pessimista da vida, é porque nós vivemos uma vida péssima. Nós vivemos num planeta pesado, cheio de gente ruim. A sociedade é terrível. Sabe, para que você coma um açaí, né? Você vai ali, né? Aí eu vou beber um açaí, né? Cara, muitas pessoas estão em condições análogas à escravidão. Sabe, catando açaí, vendendo por uma mixaria, para você comprar barato ali, né? Ter a sua conveniência. Ninguém pensa nisso, né? Fora os países aí, pobres, miseráveis, né? Que são roubados, são sucateados pelos países ricos, né? E esses países também têm muita mão de obra, né? Esses países muitas das vezes também são roubados dos seus recursos. O próprio Brasil foi sucateado, né? Pelos portugueses, pelos europeus. Levaram muito da nossa fortuna, muito do nosso pau-brasil, muito, né? Saquearam isso aqui tudo, né? E largaram aqui a cultura da corrupção, né? Isso que largaram aqui, isso que sobrou pra gente, né? Essa coisa só de querer se dar bem, né? Em cima dos outros, né? Então nós fomos colonizados e a nossa cultura é essa, né? É uma cultura de seres, de pessoas colonizadas, de escravos, de pessoas que são que servem aos outros. Essa que é a nossa cultura, né? Uma cultura escrava. E o brasileiro gosta, né? Gosta de sofrer. Você dá muita condição boa pro brasileiro, ele só vai se aproveitar dessa condição para roubar, para... nós vivemos hoje aí uma vida tecnológica, com muita facilidade, né? Hoje em dia você praticamente, se você dominar a tecnologia, você nem pisa num banco, você nem precisa ir a locais físicos, né? Existem bancos que nem têm sedes físicas, você simplesmente faz tudo pela internet, mas sempre tem os aproveitadores, né? Aqueles que querem dar golpes, todas as formas. Então o ser humano é ruim, essa sociedade é ruim. É por isso que nós somos misantropos e odiamos essa sociedade. Mas não quer dizer, né, que eu vou viver à margem dessa sociedade. Não vou viver à margem. Sinto muito. Se a sociedade quer me fuder, eu vou usar recursos, né, da própria sociedade para poder sobreviver dentro dessa sociedade, mas isolado dela, né? Não à margem, né? Não na mendicância, não na pobreza. Isso é burrice, pô. Entende? Eu vou ter todos os recursos, mas isolado. Mas eu queria trazer aqui essa outra visão, né? Essa visão de que você não precisa ser funcional, digamos assim, né? Ser um burro de carga. Você tem que buscar, né, na sua vida, você tem que buscar isso, cara. Não tem outro jeito. Poder viver sem ter função. Já que a sociedade é podre, eu não quero saber de ter função dentro da sociedade. Se a sociedade fosse justa, honesta, digna, né? Aí sim eu gostaria de dar a minha contribuição, né? Mas não para esse lixo que está aí, né? Não para essa roubalheira, para essa maioria que sempre decide mal, né? Maioria cristã, maioria religiosa, maioria ignorante, que tem os políticos que merecem, ladrões, corruptos, gente má, gente cruel, verdadeiros psicopatas, né? As pessoas acham que psicopata é aquele que se isola da sociedade. Não, isso não é psicopata. Psicopata ele quer estar na sociedade, no meio das pessoas, para poder fazer o mal. Psicopata gosta de poder, né, sobre os outros. Tem muitos pais aí que são psicopatas, né? Nem sabem, né? Porque psicopata não é
só aquele que mata, não. Isso aí é um percentual pequeno. Sabe, psicopata que mata, serial killer, é 2, 3% dos psicopatas. A grande maioria dos psicopatas não chegam a matar ninguém, mas gostam de torturar, gostam de ter poder, estão na política. Isso não sou eu que estou falando, isso é psicologia, psiquiatria. Que a gente vê características de psicopatia praticamente por toda parte, né? Principalmente dos bonzinhos, que estão aí só mantendo, né, esse status, né, de uma sociedade que vive à base de escravidão. Onde se viu alguém colocar um filho no mundo nessas condições que nós vivemos hoje, né? Tudo bem, muitas das vezes se faz isso por ignorância, né? Eu também já fiz isso, já cometi esse erro, né, de ter filho na época de ignorância. Eu não sabia o que eu sei hoje. Nessa época não tinha nem internet, praticamente, né? Hoje, né? Hoje existe informação por tudo quanto é parte, mas as elites, como eu falei, as elites de psicopatas, políticos, líderes religiosos, todo tipo de gente que tem poder, né, quer manter esse estado de escravidão, de servidão, não há controle de natalidade. Ninguém fala nisso, né? Amor é pena de morte para quem não tem amor pelo outro, sabe? Matou, morre, né? Isso é lógica, né? Amor não é amor pela entidade orgânica simplesmente, não é amor simplesmente pela vida de qualquer um, não. Você tem que amar a vida que vale a pena ser amada. Você tem que amar a vida que também te ama, né? Você tem que amar a vida que colabora, não a vida que te ameaça. É um sistema louco, né? E esses pensamentos a gente só chega através de um alto nível de consciência individualizada. Porque se você for pela cabeça dos outros, se você for pela mentalidade socialmente aceita, né, pelos padrões morais dessa sociedade porca, imunda, cara, você nunca vai chegar a um pensamento lógico e racional. Porque nós não vivemos numa sociedade humana, né? Humanista, amorosa. As pessoas, como eu falei, não colocam o filho nesse mundo aqui por amor, colocam por capricho, por inveja dos outros que têm, e também por determinação genética e orgânica. Eu sou homem, eu quero ter meu filho. Eu sou mulher, eu quero ter meu filho. Né? Ou seja, as pessoas querem propagar sua própria genética. Isso é natureza, isso não é humanidade. Uma humanidade séria, ética, né, não permitiria que crianças viessem a esse mundo para sofrer. Não exigiria dessas crianças que fossem funcionais, né, que fossem obrigadas a trabalhar, a estudar, muitas vezes estudar coisas que não interessam a elas, né, trabalhar em empregos péssimos, né, muito sofrimento, muita ralação, 10, 12 horas de trabalho forçado, né, às vezes com uma folguinha, sem direito nem a ter férias quando quer tirar suas férias, né? E é um absurdo isso, você trabalhar um ano para ter um mês de férias, né? Isso é um absurdo, né? Isso não faz sentido nenhum, né? Totalmente desproporcional. Você não tem tempo para se divertir, você não tem tempo, né, para cuidar de você, você mal tem tempo para estudar as coisas que você gosta, você tem que estudar as coisas que te impõem, né? Para você ter um emprego melhor, para você ter status, toda essa babaquice, né? Então, o que eu digo, cara, a gente tem que parar para pensar. Parando para pensar, né, a gente chega à conclusão que a gente não precisa, né? Eu já cheguei a essa conclusão na minha vida, né? Nessa sociedade porca, né, eu tive que me submeter a trabalho escravo durante mais de 30 anos e hoje eu não tenho mais obrigação nenhuma com ninguém, né? Não tenho obrigação nenhuma de ter função, né? Que a tendência é a sociedade querer te deletar, né? Se você não tiver uma função. Tem que estar funcional. Eu não quero saber disso aí, né? Quero saber de viver a minha vida agora só sobrevivendo mesmo, porque também não dá para ser feliz nessa sociedade, porque você não pode nem sair na rua, pô. Sabe? Tudo é risco, cara. Tudo é corrupção, né? Tudo que você faz estão te roubando. Até no mercado, você está indo, um simples ida ao mercado, você está sendo roubado, né? Se não tomar cuidado, você compra produtos
né, que variam de praticamente o dobro do preço de um mercado para outro, às vezes. Produtos que não tem critério, sabe? Te roubam mesmo. Na cara de pau, né? Então, você não pode confiar nas pessoas na rua, você não pode ter amor por essa humanidade, por essas pessoas. Por isso nós somos misantropos, né? Não que não sejamos amorosos. Somos também amorosos, podemos ser muito amorosos. Né? Mas com o ser humano não vale a pena. Né? Às vezes é melhor você ser amoroso com um cachorro, com um gato, né? Um animalzinho, que é inocente, né? Que também só não vai te fazer mal porque é irracional, porque se fosse racional também ia ser a mesma merda. Ia querer te fuder também, né? Ah, o bichinho pelo menos é inocente, né? Eu não tenho amor para dar para essa sociedade, sinto muito. Né? Nem para mulher nenhuma, né? Nem para filho nenhum, nem para filha da puta nenhuma. O máximo que a gente pode ter aqui é um coleguismo. Né? Toma lá da cá, né? Uma amizade relativa, né? A palavra amizade também vem de amor, né? Etimologicamente. Né? De amor surge a palavra amizade. Mas isso é muito raro, né? Então eu não tenho amor nem amizade para dar para quase ninguém nessa sociedade porca, né? Onde todos pensam de uma forma totalmente alienada, né? Como animais, né? Venham ser ético aqui, né? Venham ser lúcido, confiável. Caralho! É uma das coisas mais difíceis. Né? Me lembrou até Diógenes, né? Diógenes, o grande cínico, né? Diógenes vivia no barril, lá na Grécia Antiga, né? Com poucas posses. Tinha quase nada, né? Você vivia lá dentro do barril. Acho que deu até origem àquela ideia do Chaves, né? Do seriado Chaves. Que vive num barril, que é pobre, não tem nada. Porque os cínicos, né? O cinismo tomou um significado diferente nos dias atuais, né? Porque cinismo, a palavra cinismo vem de cão, né? A palavra cínico surge de cão, né? Tem a doença, sinomose, doença dos cães. E cinismo, né, na Grécia Antiga era viver como um cão, né? Ou seja, viver sem posse, viver uma vida totalmente simples, né? Desapegada. E Diógenes, como ele era muito excêntrico, né? Certa vez ele estava durante o dia, né, carregando uma lamparina, né, ou uma lanterna, né, uma lamparina. Durante o dia, né, só se usava à noite, né, porque não tinha luz elétrica. Se usava aquela lamparina, e ele andando durante o dia com a lamparina. Aí alguém passou e perguntou: mas Diógenes, que excentricidade é essa? Você com uma lamparina acesa em plena luz do dia? Aí Diógenes respondeu, né? Estou à cata de um verdadeiro homem. Ou seja, né? Uma lamparina durante o dia, que ironia, né? Tentando achar um homem de verdade, né? Um homem ético, né? Então é uma forma dele provocar, né? E nem durante o dia com uma lamparina você vai conseguir encontrar, né? À noite já seria difícil, né? Ainda mais durante o dia. Então ele quer dizer o quê? Que praticamente não existe, né? Mas nós tentamos ser esse homem ético, né? Nós tentamos ser esse pensador, né? Tentamos, né, numa sociedade tecnológica, é muito diferente, né, da Grécia Antiga. Nós temos hoje uma sociedade tecnológica, então nós aproveitamos a tecnologia para passar informação, né, e também para ter um relativo conforto, sem excessos, né, apenas tendo o necessário para viver bem, né, para poder ter um conforto. Né. Então é isso que eu queria falar com vocês. Né. Tá por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe. Você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!